Qual a melhor raça bovina para cada sistema de produção? Para responder a essa pergunta, a Embrapa Pecuária Sul está fazendo um comparativo entre 6 grupos genéticos. O Técnica Rural veio até Bagé, na campanha do Rio Grande do Sul, onde a pesquisa está sendo conduzida, para conhecer os resultados desses estudos. Um dos fatores mais importantes em qualquer sistema de produção de gado de corte é a qualidade genética dos animais. Desde 2006, a Embrapa vem avaliando diferentes composições raciais com animais puros e cruzados. Os testes são feitos em diferentes sistemas de alimentação e ambientes de produção. Nesta unidade da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, no Rio Grande do Sul, são analisadas as raças que melhor se adaptaram aos campos sul-brasileiros. Os pesquisadores trabalham com 6 grupos genéticos, de raças zebuínas e britânicas. A gente avalia de forma global, desde que eles nascem, o crescimento, a habilidade materna das vacas, produção de leite, o cuidado com o bezerro, depois a fase de crescimento dos animais, até a terminação, a habilidade reprodutiva das fêmeas, e nos machos também a qualidade da carne. A gente avalia tanto em termos instrumentais no laboratório, como a parte sensorial com um painel de pessoas treinadas. Então a gente faz uma avaliação completa. Para quê? Para dentro desses genótipos e considerando todos esses aspectos, né? Então tudo que envolve o resultado do sistema produtivo, quais são os grupos raciais mais adequados para cada sistema de produção e para cada condição de terminação, considerando a alimentação dos animais também. E com isso, né, ao final desse projeto, a gente então espera ter uma base de conhecimento para indicar para os produtores. Então, para cada situação, conforme o sistema de produção, conforme o ambiente que eles estão inseridos e conforme o mercado que eles pretendem atingir, qual a genética, então, que eles devem escolher para utilizar no seu sistema de produção. O projeto avalia os animais em 3 sistemas de produção: campo nativo melhorado, pastagem cultivada e confinamento. Esse experimento específico que a gente vai olhar hoje, a gente tem 2 situações: a terminação em pastagem cultivada de azevém e aveia, e em terminação em confinamento com silagem mais uma ração concentrada. Além de avaliar o desempenho, os pesquisadores estão interessados na eficiência dos animais. Para a gente saber o quão eficiente um animal é, a gente precisa saber quanto que ele usou de recursos, e no caso o principal recurso aqui é a alimentação, né? Quanto que ele consumiu de alimento para cada quilograma de ganho que ele obtém. Então a gente, nesse experimento, a gente tem que fazer uma avaliação individual de quanto que os animais consomem, né? Quanto que a gente fornece, eles consomem, e depois, se houver alguma sobra, a gente também vai medir, né? E vai ter exatamente o que aquele animal consumiu e vai comparar aquilo com o que ele ganhou. Então, de repente, um animal tem um maior ganho, mas consome muito mais. Nos interessa atingir aqueles animais que têm um bom ganho e com o menor consumo possível. Então, essa relação de eficiência, de quanto que eles gastam para o que eles produzem. No confinamento, a dieta foi elaborada prevendo um ganho de peso semelhante ao que os animais teriam a pasto. O desempenho no confinamento é muito associado com a dieta. No nosso caso aqui, a nossa dieta tem 60% de silagem e 40% de concentrado. Então ela não tem um nível muito alto de concentrado. Isso nos faz com que os animais tenham um ganho por volta de 1,1 kg, 1,2 kg, que é semelhante ao que eles também estão tendo na pastagem. Porque como a gente está comparando, o principal é os genótipos, não nos interessa que eles tenham um ganho muito mais rápido aqui no confinamento, para que eles não cheguem com uma idade diferente ao abate, né? Cheguem mais ou menos todos na mesma idade, e a gente possa comparar os genótipos nesses 2 sistemas de forma mais justa. A padronização buscada nos campos de pesquisa ainda está distante da realidade de boa parte dos pecuaristas. No sul do país, a mistura sem critério de raças é bastante praticada nas propriedades. Por falta de orientações técnicas, durante vários anos houve uma miscigenação, a gente não pode chamar de cruzamento técnico, mas uma miscigenação de raças. Então usaram, não estou falando mal de nenhuma dessas raças, mas especificamente usaram inicialmente Santa Gertrudes, depois o Charolês, depois começou o cruzamento com o zebuíno,
de forma totalmente desordenada. E o que causou isso? Uma heterogeneidade muito grande dos rebanhos. Então vai num rebanho de um produtor, ele tem um animal pequeno, um médio, um vermelho, um branco, e isso traz uma falta de padrão muito grande para os animais, para o tempo que eles levam para chegar até a engorda, né, o tempo de terminação deles, e também no frigorífico. Então tem carcaças de tamanhos diferentes, animais com acabamentos diferentes, e vocês hão de convir que isso vai ter um produto que não tem um padrão. Então o consumidor, quando chegar lá na gôndola do supermercado e for comprar carne, um dia ele vai encontrar uma carne mais magra, um dia uma carne mais macia, um dia uma carne mais... Então o objetivo disso é justamente isso, fazer uma avaliação completa e para ver qual o animal que produz de forma mais eficiente a carne mais macia e mais saborosa, pensando em, com os nossos sistemas aqui no sul do Brasil, atender os mercados mais exigentes. Com isso, a Embrapa espera encontrar uma forma de orientar os criadores na escolha da raça e do sistema de produção mais adequado às exigências do mercado. O que a gente considera mais inovador nessa pesquisa é que nós estamos medindo o consumo individual dos animais. Então a gente vê, não é do grupo em si, mas de cada animal especificamente, a gente está vendo a eficiência, tanto na pastagem quanto no confinamento, e comparando os genótipos nessas duas situações. O objetivo do trabalho não é verificar qual o melhor sistema de produção, se no pasto ou em confinamento, mas sim encontrar as raças com melhor eficiência em cada uma dessas situações. A base que nós escolhemos foi o Angus e o Hereford. Por quê? Porque essas são duas raças britânicas, então raças que produzem uma carne de melhor qualidade, já comprovadamente, uma carne mais macia, um maior teor de marmoreio, que é aquela gordura entremeada que dá o sabor e também contribui para a maciez da carne, e formam, vamos dizer assim, a base da criação aqui, como puras, e também através das suas raças sintéticas, que são o Brangus, né, Angus com Zebu, e o Braford, que é o Hereford com Zebu. Então, vamos dizer assim, essa que a gente entende como a base de raças para a produção de carne de qualidade nessa região do país. A gente utiliza o Nelore, por quê? Porque um zebuíno tem a característica de adaptação, né, tanto ao calor quanto à resistência aos parasitas, e também produz, no cruzamento com as raças britânicas, uma heterose, ou seja, que é aquele vigor híbrido. O animal cruzado, por esse vigor híbrido, ele tem uma média de produção maior do que a média dos pais. Então ele supera a média dos pais no cruzamento. Então esse vigor híbrido é uma ferramenta muito importante que a gente utiliza no cruzamento. E quando a gente usa o zebuíno, por ele ser geneticamente mais distante das raças britânicas, ele produz um vigor híbrido maior do que se eu cruzasse, por exemplo, as raças britânicas entre si. Bom, o que acontece? Já é sabido também que os zebuínos produzem uma carne mais dura. Os nossos resultados mostram isso, então eles têm uma carne menos macia, e se a gente no sul aqui pretende se diferenciar e atender o mercado de carne de qualidade, a maciez é o critério mais importante, o mais valorizado pelo consumidor. Não tem pior experiência que a gente ir lá no supermercado, comprar uma carne e fazer aquele bife, e quando chega lá ele é duro. Então esse é o principal critério. Em todas as pesquisas que foram feitas no mundo, os consumidores identificaram como a maciez como critério mais importante de qualidade da carne, e o zebuíno deixa a desejar um pouco nesse aspecto. Por isso que então a gente resolveu usar o caracu. O caracu é uma raça taurina, então ele não é zebuíno, ele é mais próximo das raças britânicas, mas ele, como veio com os espanhóis e ficou muito tempo solto aqui nessa região, ele se adaptou mais, ficou mais resistente aos parasitas e também está mais adaptado ao calor. Então a gente tentou, está usando o caracu para ver se ele é uma alternativa ao zebuíno, se conseguia produzir o mesmo nível de heterose, mas com uma carne mais macia. Para avaliar de forma objetiva a qualidade da carne, os pesquisadores desenvolveram métodos de análise instrumental e sensorial. As pesquisas são realizadas no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Carnes, na sede da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé. Aqui são feitas análises físico-químicas e sensoriais. As análises sensoriais investigam aceitação e preferência com consumidores e percepção de sabor, aroma, maciez, suculência e gordura. As análises físico-químicas são realizadas com instrumentos de laboratório
e envolvem mais de 10 quesitos, incluindo textura, espessura de gordura subcutânea, teor de gordura, colesterol e proteína, capacidade de retenção de água, colorimetria e perfil de ácidos graxos. Os pesquisadores constataram que a gordura dos animais criados a pasto é mais saudável para os consumidores que a dos animais terminados em confinamento. Nessa pesquisa a gente está introduzindo a questão do perfil de ácidos graxos, que nos diz quais são todos os ácidos graxos que estão presentes na gordura da carne, e isso já tem alguns estudos e os nossos dados estão comprovando que os animais terminados em situação de pasto, eles produzem uma carne mais saudável, em que o perfil dos ácidos graxos é mais saudável para o ser humano. Veja a seguir como são as avaliações no pasto e no confinamento. O Técnica Rural volta já. Voltamos com o Técnica Rural. Hoje estamos na Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, para conhecer uma pesquisa que compara o desempenho de raças bovinas em diferentes sistemas de produção. Os pesquisadores da Embrapa estão comparando animais de 6 grupos genéticos terminados a pasto e no confinamento. O objetivo é verificar quais as raças apresentam melhor eficiência em cada sistema. Na inseminação são utilizados vários touros com vacas de diferentes locais, obtidas através de parcerias com associações de criadores. Até o desmame, os bezerros passam por avaliações mensais. O processo de avaliação dos machos é voltado para o desempenho na terminação. Aos 18 meses, parte dos animais vai para o confinamento e outra parte fica na pastagem. Esse projeto a gente está no 4º ano de execução, né, e produziu nesse período 500 animais no total, 250 machos e 250 fêmeas. Isso deu por volta de 35 a 40 animais de cada grupo racial que a gente tem avaliado. Então eles são desmamados aí por volta dos 7 meses de idade, são recriados em campo nativo até por volta dos 18, 19 meses, que é quando eles entram aqui na fase de terminação, e aí são abatidos por volta dos 2 anos de idade. Então, esse, vamos dizer assim, é o período de avaliação dos machos. No confinamento, os animais ficam em baias individuais, numeradas. Como vimos no primeiro bloco, a alimentação é planejada para que o ganho diário de peso seja semelhante ao do grupo que continuou no pasto. Essa aqui é a silagem de sorgo, né, que é 60% da dieta dos animais. É uma silagem de sorgo forrageiro, então vocês veem que tem bem pouco grão, né? Mais é alimento volumoso mesmo. E, claro, a gente mede em termos de base da matéria seca removendo a água. Então, o volume de silagem é muito maior que o volume de ração concentrada. Os pesquisadores mantêm um controle preciso da quantidade de alimento fornecida diariamente para cada animal. Então, aqui a gente pesa o alimento fornecido, tanto a silagem quanto a ração, né? A ração concentrada, então que é feita a partir de milho, farelo de soja, sorgo e grão de sorgo e arroz, também farelo de arroz. Na planilha aqui a gente tem, né, o que vai ser fornecido para cada animal. A gente tem para cada baia, então, quanto que o animal pela manhã vai receber de concentrado, quanto que vai receber de silagem, depois na parte da tarde, é 40% de manhã e 60% de tarde, e depois no dia seguinte a gente pesa o que ele não consumiu, e por diferença, né, do tudo que foi fornecido com a sobra, a gente tem o exato consumo daquele animal naquele dia. A gente mede isso por um período de 70 dias, faz a relação entre o que foi consumido e o ganho de peso que os animais teve. Esse grupo de machos está no confinamento há 45 dias. Então aqui a gente tem os animais no confinamento, né? Estão em baias individuais, então cada um tem o seu alimento fornecido no coxo individualmente, e temos os grupos raciais. Esse primeiro animal aqui é um animal Angus puro, então seria um genótipo britânico sem nada de vigor híbrido. Do lado dele aqui nós já temos um animal que é um animal cruzado.
Angus com Hereford. Então ele é um animal 100% britânico, mas um animal que já tem vigor híbrido. O vigor híbrido é menor entre Angus e Hereford do que é, por exemplo, entre Angus e Nelore, porque a diferença entre Angus e Nelore, a distância genética entre eles, é maior. Se a gente seguir olhando aqui, aí nós temos um outro animal britânico puro, que é o Hereford. Então esse é um animal britânico puro. Esse animal aqui, no caso, então, ele já é um Angus com Nelore. Um animal que tem um alto nível de heterose e uma maior resistência aos parasitas e rusticidade. O que a gente tem observado nesse estudo, né? Que esses animais, quando eles estão em situação de pastejo, estão no campo, em pastagem nativa, em condições mais adversas, eles têm um desempenho superior aos animais britânicos. Então eles chegam aqui, até o confinamento eles ficam em pastagem nativa. Eles chegam aqui no confinamento maiores e mais pesados. Depois, quando a gente está aqui no confinamento, em que as condições de alimentação são ótimas, eles conseguem satisfazer toda a necessidade deles, aí inverte a situação. Os animais de raças britânicas, puros ou cruzados entre si, eles superam os zebuínos e as outras cruzas, o zebuíno puro ou cruzado com raças britânicas e também o caracu, em desempenho. Por quê? Porque as raças britânicas, elas têm um histórico mais longo de seleção para eficiência, ao contrário dos zebuínos, que estão mais adaptados, né, mais selecionados para rusticidade. A raça Nelore, por ser a mais criada no país, também foi incluída no projeto, embora não esteja entre as preferidas dos criadores do Sul. Os pesquisadores sabiam desde o início que as condições de clima da região da campanha não eram as mais adequadas para o Nelore. Quando foi comparado com outros grupos raciais, o Nelore não teve um bom desempenho na região da campanha gaúcha. O desempenho deles, tanto no período anterior ao confinamento, à terminação, é inferior, e também aqui eles ficaram abaixo no desempenho. A gente também observou que a carne produzida por esses animais tem uma maciez menor em relação aos demais cruzamentos. Um aspecto interessante que a gente constatou nesse experimento é que a gente tinha, no caso, Angus puro, Angus com Nelore, meio sangue, né, um cruzamento F1, e o Nelore puro. E os estudos anteriores envolvidos nos Estados Unidos diziam que acima de 25% de sangue zebuíno já comprometia a maciez da carne. O que a gente notou nesse nosso estudo é que o meio sangue britânico zebuíno está muito mais próximo do britânico em termos de maciez, então ele está mais perto do britânico do que do zebuíno. Então produz uma carne não exatamente igual ao do britânico, mas muito mais parecida com o britânico. Isso é um resultado importante porque a gente tem tipicamente as raças sintéticas, aí, o Brangus e o Braford, que são 3/8 zebuíno, 5/8 britânico. E essas raças, por ser cruzadas, elas têm mais adaptação, mais resistência a parasitas, e elas vão produzir, sim, uma carne muito parecida com as raças britânicas, tendo uma maior rusticidade. Então isso foi um resultado interessante, porque eles estavam acima daquele limiar de 25% de zebuíno, mas a gente constatou que eles produzem, sim, uma carne de boa qualidade. Os pesquisadores analisaram ainda o grupo genético obtido do cruzamento das raças caracu com Angus. A gente não tem vacas caracu puras aqui, então a gente tem o caracu simplesmente através do cruzamento de touros caracu com vacas Angus. No caso aqui, Red Angus, né, porque é um animal vermelho. E o que a gente observou? O interesse, como eu havia falado, é aquilo de comparar com uma alternativa ao zebuíno. Os animais cruzados com caracu, eles, em termos de desempenho, de crescimento, de qualidade de carcaça, rendimento de carcaça, eles se aproximam do zebuíno, eles ficam sim um pouquinho abaixo, eles não chegam a atingir o mesmo nível de vigor híbrido e de aumento da produção através do cruzamento que tem com o zebuíno. Mas, por outro lado, a carne deles é muito mais macia, tão macia quanto a das raças britânicas. Então a decisão aí vai depender de qual é o objetivo do produtor, ter um maior desempenho ou produzir uma carne de maior qualidade. Se ele tem um mercado, por exemplo, que remunera melhor a carne, ele pode ter vamos dizer assim, essa perda, pequena perda de desempenho, mas ter o benefício de uma carne de mais qualidade e mais macia. O outro grupo dos animais terminados na pastagem também é avaliado quanto ao consumo de alimento e ao ganho de peso. Na pastagem, a gente não tem como pesar o que eles comeram, né, porque eles estavam em pastoreio. Mas a gente usa um método indireto, através de uma técnica de alcanos, em que a gente dá um
produto traçador, em que ele tem na pastagem, a gente dá uma dose e a gente pode medir nas fezes depois do animal, e por essa relação, o que tem na pastagem, a dose que a gente deu para ele através de uma cápsula e o que foi observado nas fezes, a gente tem como estimar de forma bastante precisa o consumo dos animais. Depois de conhecer o trabalho, perguntamos o que todos querem saber. Afinal, entre os grupos genéticos avaliados, quais são as raças mais eficientes? Depende do sistema em que o animal é produzido. Nessas condições de confinamento, os animais de raças britânicas, o Angus, o Hereford e a Cruz, entre eles, são os animais mais eficientes. E entre eles, a gente observou que os animais Hereford, eles consomem uma quantidade menor de alimento para um ganho semelhante. Então, eles têm uma eficiência alimentar bastante boa nessas condições de confinamento aqui no sul do país. Mas quando as condições não são tão favoráveis, nos sistemas em que os animais passam a maior parte da vida no pasto, em campo nativo ou melhorado, os pesquisadores da Embrapa recomendam os cruzamentos com zebuínos. Nos testes em Bagé, as raças Brangus e Braford tiveram a melhor eficiência. Nós vimos que os resultados obtidos até agora indicam que o desempenho das raças bovinas também depende das condições em que os animais são criados. No site do Canal Rural você encontra mais informações sobre pecuária. O Técnica Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa.